desejo falar, contribuir um pouco com os irmãos. Na verdade, como bons cristãos que somos, sabemos a respeito da Páscoa, mas é importante nós falarmos sobre a Páscoa, porque é algo que diz respeito à nossa fé. E uma coisa eu percebi hoje que, é claro que não é um tom de reclamação, mas como, por exemplo, hoje a Rede Globo de televisão perdeu a oportunidade de celebrar a verdadeira Páscoa, em vez de colocar um filme como aquele que celebrava o coelho da Páscoa, né? E depois ainda colocam um filme totalmente místico, como aquele Bela e a Fera. Mas o que esperar de pagãos, né? Mas nós não podemos nos esquecer da verdadeira Páscoa. Você não pecou se você assistiu esses filmes, não é isso que eu estou falando, mas nós temos que reafirmar a respeito da verdadeira Páscoa. Claro que eu não vou perguntar a ninguém e nem pedir que ninguém fale a respeito disso, pois sei que todos nós o sabemos, mas vamos então, na verdade, rememorar, falar um pouquinho a respeito da verdadeira Páscoa. E depois também você pode ler ali no boletim, tem algumas palavras assim também escrita. Pois bem, como base bíblica, eu vou utilizar João, o Evangelho de João, capítulo de número 1, João 1, João 1, 29 a 31. Assim está escrito: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim. Por isso, batizando com água. Oremos. Senhor, eu te dou graças por esta porção de palavra lida, e obrigado, Espírito Santo, porque hoje, de uma forma muito especial, o Senhor falou ao meu coração. Muito obrigado. E peço o teu auxílio agora, a fim de que então os ouvintes que o Senhor trouxe nesta noite não sejam ouvintes esquecidos, mas ouvintes praticantes da tua palavra, pois certamente que este é o desejo dos corações nesta noite. Oro com confiança, porque sei que o Senhor está no meio de nós, e aonde está o teu Espírito Santo, aí há a plena liberdade. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço ao privilégio de ser mantido nesse posto, Senhor, um posto pastoral para o louvor de tua glória. Amém e amém, Jesus. Podeis nos assentar. Irmãos, como tema desta mensagem, eu quero chamar a vossa atenção à seguinte frase: nós precisamos ser mais espirituais. Nós precisamos ser mais espirituais. Digo ser mais porque eu não estou aqui desdenhando da espiritualidade de ninguém, mesmo porque é só você e Deus é quem sabe da sua vida de oração, da sua vida de leitura bíblica, da sua vida de devoção a Deus. Só você e Deus que de fato sabe. Só. O que eu conheço é aquilo que vocês permitem que eu conheça quando estou no meio de vocês, fazendo uma visita, quer seja na El Shaddai Veículos, ou quer seja no lar
da família de La Guardia, né? Mas, enfim, estando com vocês, mas é muito importante que nós sejamos espirituais, ou mais espirituais. É muito importante. Veja que há pouco eu falei dos filmes que foram passados hoje e da programação televisiva, que na verdade não falaram nada a respeito disso. Cada um fez a sua programação, cada canal fez a sua programação voltado a comércio. E como isso é lamentável, pelo menos. Mas nós não podemos nos deixar envolver pela doçura dos ovos de chocolate. Nós não podemos nos deixar envolver com as propagandas do coelho da Páscoa. Nós não podemos nos deixar vencer por estas coisas que são pagãs e mentirosas. Ei, não estou dizendo que se você comprou ovo de Páscoa, você pecou. Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou me referindo à trama que existe por detrás disso tudo. Porque o coelho toma o lugar do cordeiro pascal. Não foi um coelho quem morreu. Desde o Éden, não foi a pele de um coelho que Deus sacrificou e fez roupas para Adão e Eva depois de terem pecado. Não foi. Aliás, no livro de Levíticos, vai dizer que o coelho, na verdade, pelo judeu, não era bem visto e nem era para ser mesmo. Então, a figura do coelho, na verdade, quer aí tomar o lugar do cordeiro, que o cordeiro, sim, deveria de ser então celebrado. Ora, vamos pensar assim, de coisa estranha por coisa estranha. Um coelho botar um ovo, por que não colocaram um cordeiro para botar um ovo então? Ao menos faria alguma menção ao cordeiro. Mas não, a ideia dos pagãos é realmente confundir e induzir até mesmo o povo de Deus ao erro. O chocolate também, é claro, muito bom, muito saboroso, mas na verdade a intenção é tomar o lugar das ervas amargas, que deveria de ser lembrado. Estou falando ali de Êxodo capítulo 12, que deveria de ser tomado junto no momento da Páscoa. Amargas porque deveriam de se lembrar o quanto é amargoso, ou foi amargoso, a vida do povo de Deus como escravo no Egito. E para nós a mesma coisa, porque o Egito representa um mundo de pecado da qual nós vivíamos. O pecado ele não é doce, o pecado ele é amargo, pelo menos depois que passa da garganta para baixo. Pelo menos depois o seu fruto é muito amargo, terrivelmente destruidor às nossas emoções, à nossa família e à nossa fé. Mas então, com isso, nós temos que trazer à nossa memória a verdadeira Páscoa. Por isso dizer, nós precisamos ser mais espirituais. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está muito carnal. A igreja estando muito carnal, quem ganha muito com isso é o anticristo, ou o seu movimento que já está agindo na face da terra. Esse trabalhar contra a obra de Deus e contra tudo quanto é sagrado ao nosso Deus. Nós precisamos ser mais espirituais. Nós não podemos achar que tudo é normal. Nós não podemos achar que, não, mas isso não tem nada a ver. Mas isso, desculpe pastor, é muito radical. É muito radicalismo. Mas é fanatismo, pastor. Não, não é. É defesa de fé. Defesa de fé.
não por força nem por violência, mas sim por sermos mais espirituais, ou seja, pela ação do Espírito de Deus em nós e através de nós, porque se é o Espírito Santo de Deus quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, implica dizer que nós precisamos ser mais espirituais para que as pessoas que estão à nossa volta, quer seja na família, quer seja no trabalho, quer seja na faculdade, quer seja na própria igreja, todos esses sejam então alcançados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, se é que de fato está habitando. Porque quando nós vemos algumas atitudes de alguns cristãos, não dá para dizer que de fato são cristãos. Ao vermos as palavras, não dá para dizer que, digo ver porque hoje se lê, né? Ou então o que dizer de ouvir também. Aliás, outro engodo, ou uma outra tentação ou indução ao erro é também esse dia, que eu espero que nem por brincadeira você tenha se lembrado. E desculpe-me eu ter que fazer se lembrar agora. Hoje é dia 1º de abril. Não tem nada a ver, a não ser com a intenção de tripudiar em cima, mais uma vez, do Evangelho. Porque depois que foi mudado o calendário, onde 25 de março a 1º de abril é que era comemorado o Ano Novo. De acordo com o calendário judaico, sim, de acordo com o calendário de Deus. Mas é uma longa história, não dá para eu abordar hoje, mesmo porque tem a Santa Ceia do Senhor. Mas prometo que eu volto a falar sobre isso. Enfim, depois que eles mudaram, eles começaram a dizer assim, que aqueles que ainda continuavam a resistir em aceitar o calendário cristão, porque veio de Roma, então os que comemoravam assim como os judeus, os israelitas que continuam comemorando na data certa, e então dizia assim, mas vocês são todos uns enganados mesmos, porque as coisas mudaram, não é mais 1º de abril, e assim surgiu essa piadinha infame. Aliás, dia da mentira, misericredo. Uma mistura de misericórdia com credo mesmo, viu? Porque se quem mente é filho do diabo, a pessoa que fica mentindo ou vive mentindo, portanto, ela não é filho de Deus, e sim filho do diabo. Então estas coisas têm que ser tiradas do nosso meio. Nós precisamos ser mais espirituais. E por não sermos espirituais, nós estamos sofrendo e muito, porque nós estamos achando que então é tudo normal, é tudo natural, algumas coisas que estão acontecendo, e nós não paramos para refletir à luz da Bíblia, nós não paramos para orar sobre a questão, e quando paramos para orar a respeito daquela situação ou questão, nós não esperamos o tempo suficiente para ouvir Deus falar. E por isso, nós continuamos a viver sem resposta. A vida se torna uma eterna incógnita em nossos corações. E aí começa as grandes mídias atacarem a nossa fé, até que você, crente, diga assim, Deus, onde está Deus? Se Deus existisse, não teria acontecido isso ou aquilo. Se Deus me amasse, Deus não teria permitido isso ou aquilo. Onde está Deus? E é aí que o maligno quer
que você chegue. De tal forma que então a sua vida não valha nada aos seus olhos, se tornando como muitos, infelizmente, têm se tornado. Filhos de cristãos têm se tornado ateus. Que coisa absurda! Mas por que é que muitos filhos de cristãos têm se tornado ateus? É porque esses mesmos pais cristãos não estão mais sendo espirituais, portanto não estão mais valorizando aquilo que é santo, aquilo que é sagrado ao Senhor. Então o filho, a filha começa a ter muito contato com o paganismo e com o sincretismo, e começa aquela mistura de ideias. E daí o jovem ou a criança que não está preparado acaba ficando totalmente confundido e acha que o coelho da Páscoa existe. Acha que o filme que passou hoje à tarde, nossa, que coisa. Mas para isso, apenas 3 perguntas eu quero conduzi-los a fazer comigo nesta noite, para nós pensarmos nesta mensagem. Por quê? Para quê? E o quê? Por quê? Para quê? E o quê? Por que eu tenho que ser espiritual? Por que eu tenho que acreditar num Deus ao qual eu não vejo? Por quê? Por quê? Você precisa se perguntar, para que você possa refletir, antes que alguém venha trazer esse tipo de pergunta, na intenção de te confundir e roubar a tua fé. Ora, a fé ela é abstrata, ou seja, a fé ela não é apalpável, a fé ela existe. A medicina também reconhece que a fé ajuda muitos. Mas a fé, e eu quero vos dizer a respeito, não da fé para que você receba as bênçãos, porque por sermos tão carnais, é que nós estamos tão acovardados e querendo fazer de Deus como se Ele fosse menino de recado ou o gênio da lâmpada que supra os nossos desejos. E como isso é terrível, não entendemos a fé, porque nós não perguntamos à Bíblia e ao próprio Deus a respeito da fé. Nós não buscamos a experiência real, porque embora você não consiga ver com os teus olhos humanos e carnais, a esse Deus poderoso que tudo fez, Ele se revela àqueles que o buscam. E isso de fato é loucura para quem não entende. Como é que pode adorar um Deus invisível? Como é que pode? Mas por quê? Por que Jesus, Ele morreu na cruz? Por que Jesus? E às vezes você tem dito, por que se eu sou justo? Por que se eu estou certo? Por que, Senhor? Por que? Você tem dito ao Senhor. Se eu estou com a razão, por quê? Filho de Deus, é exatamente por isso. O justo sempre paga pelo injusto. Aqui o exemplo do nosso Salvador. Você imagina Jesus sendo Deus, Ele não precisava fazer o que Ele fez, mas Ele decidiu fazer. Desde do Éden, ali no capítulo de número 3, nós vemos que já havia, depois da queda do homem, a intenção de Deus. Essa intenção que, conforme nós acabamos de ler,
Também, relato de João, porque já existia antes de mim. Jesus, ele sempre existiu. Jesus, ele não é uma criatura, ou seja, ele não foi criado. Jesus, ele tem esse chamado ou esse conhecimento de ser um filho, foi exatamente porque ele deixou a sua glória. Sendo ele Deus, ele resolveu nascer por uma mulher, para que ele ficasse sendo conhecido como o Filho de Deus. É só por isso. Mas Jesus, ele é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. Por isso nós cremos na Trindade Santa e Excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus triuno. Deus, desde antes do pecado acontecer, já havia Satanás e os seus anjos pecado contra Deus, eles foram lançados fora da presença de Deus. E depois de ter tentado Eva ali no jardim, o primeiro relato de um cordeiro sacrificado. Depois o segundo relato de um cordeiro sacrificado ali no monte Moreá, em substituição a Isaque, filho de Abraão. Isaque, o filho da promessa. Isaque. Também um prenúncio de que Jesus Cristo morreria de uma forma substitutiva. Ou seja, o justo morrendo pelo injusto. Não busque justiça às suas próprias vistas, não, para que você não incorra o caminho do perigo de você se vingar. A vingança, como diria até o Chaves, né? Nunca é plena, mata a alma e a envenena. Que interessante isso. Porque também está escrito que a justiça, ou a ira, melhor dizendo, do homem não opera a justiça de Deus. Espírito de vingança nunca é bom. Ainda nós vamos ver a semelhança de o cordeiro, de fato, ali em Êxodo 12, sendo oferecido em sacrifício. Aqui começa a história da Páscoa. Páscoa, você sabe, significa passagem, ou festa da liberdade, assim denominado pelo povo judeu. A Páscoa surge aqui no capítulo 12, e é ordenada então a ser seguida. Isso é tão forte que então resiste até hoje esta ordenança de nós então, não conforme os atos judaicos, mas sim conforme Cristo nos deixou o exemplo, que ali em plena Páscoa ele também institui o santo sacramento da ceia do Senhor. Como ele mesmo sendo agora de fato, não mais a representação desses cordeiros que eram manipulados e imolados por homens, mas agora o próprio Deus imolando o seu Filho, para que nós pudéssemos ter salvação. Mas, por quê? Projeta, por favor, Santa Varoa, aquele versículo já citado e muito conhecido, João 3,16. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É simplesmente por isso. Por quê? Porque Deus, ele te amou tanto, 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 e ele sabia que o ser humano, sabia que o sacerdote não seria capaz de suprir essa morte vicária. Era tudo uma simbologia no Antigo Testamento e que apontava para Jesus Cristo, o sacrifício perfeito.
Então agora, chegou o momento exato da história da humanidade. Jesus, ele vem porque Deus te amou. Você precisa tirar do seu vocabulário essa palavra de impressão que você tem que Deus não te ama, de que Deus não está com você. Você precisa tirar isso do seu coração, porque Deus, ele te amou tanto, 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 que ele enviou Jesus para fazer uma obra que nenhum ser humano foi capaz de fazer. Nenhum ser humano. E olha que vou te dizer, até hoje tem gente que morre por outras pessoas. Tem gente de boa intenção, muitos mártires morrem com boas intenções, mas ninguém consegue atingir ou conseguia atingir a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o justo pagasse pelo injusto. Mas quem era tão justo, senão Jesus? O preço era alto demais. Por isso Deus nunca aceitou e nunca vai aceitar sacrifício humano. Nunca vai aceitar. Ele mesmo se sacrificou. Mas sacrificou mesmo. Se você para com esse negócio de nojinho, de medinho de assistir o filme do Paixão de Cristo, para com isso. Assiste aquele trem lá. Assiste. Olha, chora, se humilha, porque foi aquilo e muito mais que Jesus sofreu. Foi muito pior do que aquilo. É um pouquinho só do retrato. Para que eu e você entendamos o amor de Deus, o Deus justo, santo, verdadeiro, supremo, Criador dos céus e da terra, fez aquilo e muito mais, só para ter de novo a sua amizade, só para que você não ficasse virando as costas para Deus e ficasse dizendo sim para os prazeres deste mundo. Por quê? Foi por isso. Já é muito. Já é muito. Continuando ainda, pode deixar projetado, amada irmã. Diz a continuação do versículo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para quê? Ou para quê? Para quê? A Páscoa. Para que você não pereça. Mas esse não perecer, irmãos, precisamos aprender, precisamos ser mais espirituais. Jesus não morreu por coisas, Jesus não morreu para deixar ninguém rico, Jesus não morreu para pagar conta de ninguém, Jesus não morreu para estas coisas. Jesus morreu porque a nossa alma estava fadada ao inferno. Não éramos justos. Todos aqui creem em Jesus? Amém? Então é para que você tenha vida eterna. Entenda uma coisa: a morte não é o fim para o cristão. É para isso. Para que eu e você não sejamos envolvidos por estas coisas do mundo, precisamos entender: Jesus morreu para salvar a nossa alma. Se preciso for, e demos graças a Deus que estamos numa nação que ainda é livre, porque se você acha que está difícil, você imagina se Deus quisesse que você nascesse lá no Iraque, na Mauritânia, na África, lá no chifre da África. Imagina. Não, pastor, mas eu sou branquinho. Mas e daí? A cor da pele não tem nada a ver. Você é alma, você é um ser vivente, você é um ser eterno que habita um corpo. Que se Deus quisesse que você fosse mais moreninho, mais torradinho, você seria assim. Imagina como seria difícil servir ao Senhor lá. Se está difícil aqui com um salário mínimo de R$1.000, arredondando aí, você imagina lá viver com R$3. Imagina lá você passar o mês com R$30. Se com 1.000 está difícil, imagina com R$30. Mas lá tem crente bom, servindo ao Senhor, não pelo dinheiro, não pela saúde simplesmente. Deus pode fazer? Deus pode.
Ele faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Ele é Deus. Mas para quê? Para que eu e você, quando fecharmos os nossos olhos, nós já adentremos a glória do Pai. Isso é Páscoa, passagem, libertação. Vamos nos libertar da carne, irmão. Sei que é difícil, porque eu mesmo, misericórdia, meu Deus. Graças a Deus eu orei assim e não é demagogia de minha parte, eu louvo a Deus, porque Deus tem me mantido como pastor no seu reino, por única e exclusivamente amor à minha alma e respeito ao chamado que um dia Ele me fez, porque quem sou eu? Quem somos nós, verdadeiramente falando? E aqui não é uma palavra de alguém derrotista, negativismo, não é isso não. Mas louvado seja Deus que dia após dia, porque o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está sobre as nossas vidas. Você pode continuar sendo um crente bom. Você pode melhorar, nós podemos melhorar. Temos que abandonar a carne, abandonar os prazeres desta vida. Agora, amados irmãos, outra pergunta que também não quer calar é o quê? O quê? O que vamos fazer com essa notícia, irmãos? De que se a Páscoa significa isso, se a Páscoa é o próprio Deus, se a Páscoa é Jesus na cruz, é o Cristo ressuscitado. Atos 2:37. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Abraão, ele teve a sua vez, assim como Adão e Eva, eles tiveram a oportunidade deles de fazer do jeito certo. Eles tiveram a oportunidade de ouvir a voz de Deus e o chamado de Deus. O chamado para Abraão, para Adão e Eva, era simplesmente a amizade. Irmãos, o que Deus pede para você, o tudo que você pode dar para Deus, é a sua obediência, a sua lealdade, a sua amizade. E quem tem um bom amigo, gosta de conversar com um amigo, gosta de estar com um amigo. É isso que Deus, Ele queria de Adão e Eva. De Abraão, ali no capítulo 12 de Gênesis, pode deixar, Atos 2:37, de Abraão, ele queria simplesmente que a sua família seja uma bênção para as demais famílias. Abraão, seja uma bênção. Ao povo de Israel, mostra aí mais uma vez a Páscoa. Eu estou tirando vocês do Egito, eu estou libertando vocês com mão forte e mão poderosa, diante de um homem megalomaníaco que era o rei do Egito, Faraó. Era doido de pedra aquele homem, orgulhoso que só, mas Deus o venceu, dizendo assim, a marca, o sinal é o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Sabe o que vai te proteger? É o sangue de Jesus sobre a tua vida. Nós precisamos ser mais espirituais, porque isso é que ou fará a marca do Cordeiro em nós, para nós e a nossa casa ser guardado do mal e do maligno. Aqui, a vez é o que nós estamos vivenciando. Quando ouviram isso o quê? Aqui depois você pode analisar, você vai ver que o contexto aconteceu a profecia de Cristo Jesus.
Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então ser-me-eis testemunhas, tanto na Judéia, Samaria e confins da terra. Enfim, confins da terra somos nós. Agora, em Atos, no começo de Atos, a descida do Espírito Santo é confirmada. E depois destes homens e mulheres ouvirem um discurso de Pedro, que dizia assim: por que vocês estão espantados? Vocês estão vendo aqui se cumprir a profecia de Joel. Cumpriu-se a profecia, e também Jesus disse que isso aconteceria. Então o discurso agora é falar sobre esse cordeiro pascal que foi imolado. E daí aquele discurso falando de Jesus para aquele povo. E aquele povo, depois de algumas horas de ouvirem falar de Jesus, eles não conseguem pensar outra coisa a não ser o que chegaram nesse consentimento, como assim está escrito: quando ouviram isto, a pregação de Pedro, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pode deixar um pouquinho, tá? Agora, quando você está ouvindo esta mensagem a respeito de Jesus, que você sabe que é o Cordeiro de Deus, o que é que nós vamos fazer com esta mensagem? Com esta mensagem de que nós precisamos ser mais espirituais, o que é que nós vamos fazer? Eu espero gerar, pelo Espírito Santo de Deus, a aflição no seu coração. A aflição. Quem dera que o Espírito Santo fizesse como ele fez na pregação de Jonatas Edwards. Quando ele termina de ler o seu discurso, nem pregar ele pregou, ele só anotou o seu discurso ali e só leu. Quando ele terminou de ler a sua pregação, os homens e as mulheres daquele lugar estavam tão cheios do temor de Deus, o coração aflito, eles se agarravam nas cadeiras, nos bancos, eles se agarravam nos pilares, eles estavam com a impressão de que o chão iria se abrir e que eles iriam cair direto no inferno. Então eles ficaram por meses chorando e lamentando, dizendo: Pai, perdoa-nos, 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 perdoa-nos. O que nós vamos fazer? Irmãos, não dá para nós sermos mais um crente normal nesta sociedade. Não dá. O que nós precisamos fazer é mudar de vida. Mas o mudar de vida não é simplesmente no exterior. Não é agora todos nós vamos comprar, os homens paletó e gravata, as mulheres então tirar os seus adereços e passar a usar saias e daí vai. Modismo. Não é disso que eu estou falando. E nem tampouco um discurso de alguém que parece ser crente. Discurso. Mas não deixou de mentir. Não deixou de ser mau caráter, não deixou de passar os outros para trás em negócios, não deixou de desonrar a Deus, não deixou as obras da carne. Irmãos, nós precisamos, porque o Senhor ele está às portas de voltar, e se Ele voltar hoje, será que nós vamos? Será que nós vamos? Será que subimos? Eu digo na primeira subida após a ressurreição dos mortos, porque ao contrário de uma doutrina muito antiga, que no outro dia nós podemos abordar isso num estudo,
Não vai ficar um povo aqui embaixo sem o Espírito Santo, não vai ficar um povo aqui embaixo agora sendo moído, não vai ficar um povo aqui embaixo pulando de prédio e se tornando uma paçoca de gente e continuando vivo. Não vai ter esses negócios não, irmão. Quando Jesus ele vier, o sequestro da igreja vai ser real, mas vai ser assim: todo olho verá, então a igreja subirá, depois de que os mortos ressuscitarem, então daí haverá um grande movimento, e o que vai acontecer, sabe o que é? Chega, acabou, não tem mais oportunidade, não tem esse negócio de que vai ficar, porque senão como é que vai ser? A salvação é porque você quer? A salvação então sou eu, então que eu quero, agora eu decidi? Não, se o Espírito Santo não te convencer, não tem ninguém na face da terra que vai. Haja visto que tem gente que no leito de morte, moribundo, ainda diz assim: basta, não me fale desse Deus. Não sei se você já ouviu alguém dizer esse discurso. Como é triste esse discurso. Basta, eu não acredito, eu não quero isso para mim. É uma obra que é do Espírito Santo. A perseguição ela é iminente. E muitos da igreja brasileira estão achando que não tem, eu estou tranquilo porque não tem perseguição, não tem aqui. Vai falar lá para os nossos irmãos daqueles 50 países, dê uma olhadinha lá atrás, no final do culto, 50 países onde os cristãos estão sendo decapitados, estão sendo mutilados aos poucos, até que morram, e dizendo assim: nega Jesus, não nego, nega Jesus, não nego, nega Jesus. Queimados vivos ainda estão sendo, esfolados vivos nas praças públicas. Vai dizer para esses crentes que não tem perseguição? Nunca houve tanta perseguição na face da terra como nos nossos dias, nem no tempo dos apóstolos teve tanta perseguição, porque a perseguição era local, e diz a palavra de Deus que teve a intenção de fazer o povo espalhar, para que o evangelho chegasse no mundo inteiro. Então nós não podemos dizer assim: mas não começou a perseguição. Não começou, desculpe, você precisa se informar melhor. Começou sim, e aqui no nosso país já tem uma perseguição que ainda está no campo moral. No campo moral, ainda é assim, mas daqui a pouco vai começar a ser de uma forma literal. Aliás, já tem relatos em nosso país, em alguns estados, que igrejas estão sendo fechadas. Estão sendo fechadas algumas Assembleias de Deus, tratores estão derrubando os seus templos, e nós achamos: mas não tem perseguição, por quê? A comida está boa, as contas não todas pagam, mas a maioria pelo menos, tem um pouco de folga, está um pouquinho tranquilo, então não tem perseguição. Você precisa do quê? Nós precisamos do quê para nós despertarmos? Do que nós precisamos? Do quê? Uma fatalidade na nossa família? Do que nós precisamos para nós clamarmos a Deus por misericórdia? Irmãos, não é uma palavra acusatória nem condenatória, porque tenho dito, sinto-me realmente o mais necessitado do meio de vós. Sou o mais necessitado de misericórdia de Deus e da vossa misericórdia também. Sou, sinceramente falando, não sou super crente, dou graças a Deus pelo chamado, e Deus tem me ajudado a guardar o meu chamado, sou grato a Deus, é dom de Deus, Ele tem me ajudado, mas se isso dá para mim, se isso acontece para mim, porque não pode ser para todos nós. O que Deus não faria nessa cidade se todos nós, aqui estamos, penso que em mais de 50 pessoas ao menos, o que Deus faria através de 50 pessoas, nesta cidade, nesta região, que Deus não faria. Mas nós precisamos ser mais espirituais. E isso passa, sabe do quê? E aqui eu vou encerrar esta mensagem. Passa por arrependimento. Passe o 38. A resposta. Pedro respondeu: arrependam-se
e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Sermos espirituais sem ter o Espírito Santo não dá. Não dá, irmão. Não dá. Sem arrependimento genuíno dos nossos corações, você vai pensar assim: mas o pastor, para ele é fácil. Não, não é fácil para mim também não, irmão. Mas que Deus nos dê aflição de espírito e de coração. Ei, entenda uma coisa, você precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender, porque eu estou achando que o Evangelho é desfrutar de coisas boas e luxuosas. Isso não é Evangelho, isso é bênção. A bênção ela é boa, mas melhor ainda é o abençoador, porque daí o meu nome de fato estará escrito no livro da vida. Você se alegra por isso? O teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Que Deus nos ajude, porque a pregação está totalmente ao contrário. Não é você ter dinheiro que você tem em Jesus, não é você ter status, ter nome, isso não, fama, sucesso, para com isso. Isso não é sinônimo de ser abençoado por Deus e nem filho de Deus. Pode ser uma consequência, sim, porque Deus ele abençoa, mas se lembre que até os maiores corruptos desta nação, eles estão abarrotados de dinheiro. Tem salas, quartos, cheios de dinheiro escondido. Esses dias você até viu, na casa de um sacerdote, mais de 2 milhões de dólares encontraram na casa do camarada. Não, isso aqui não é meu não, isso aqui é da paróquia. Irmãos, o que é a Páscoa de fato para nós? Esta palavra ela é dura, mas nós precisamos pensar nisso, porque senão nós vamos ser chamados pelo nosso Criador, se Ele não voltar antes disso. E o que é que nós vamos oferecer? Eu proponho que amanhã, o nosso jejum de segunda-feira, amanhã principalmente, seja um jejum de contrição e arrependimento, para que Deus, ainda que pastor, eu não tenho do que me arrepender não, pastor. Pastor, eu sou bom, pastor, eu não roubo, eu não minto, mas eu sou gente boa, pastor, você não imagina, eu dou esmola, pastor, eu ajudo, mas filho de Deus, não é disso que eu estou falando. O ser um bom cidadão é obrigação. Isso é obrigação de todo ser humano. Eu estou falando que quer pobre, quer rico, não importa quem seja, para entrar no reino de Deus tem que se arrepender. E se você, assim como eu, está achando coisa no teu coração do que se arrepender, você precisa se arrepender. Nós precisamos como igreja nos arrepender. Irmãos, nós estamos quase já no meio do ano de novo, irmãos. Quantos nós temos de batizandos, além daqueles que o Espírito de Deus enviou a esta casa de oração? Igreja do Senhor, líderes de ministérios, quantos foram evangelizados este ano pela nossa igreja? Quantos? Para quantos você falou de Jesus? Quantos você já levou Jesus e essa pessoa se arrependeu e se batizou e está firme na presença do Senhor? Quantos? Pelo menos um? Jesus, é muito bom demais ter este Jesus, para nós termos somente em casa, nós temos que repartir, mas disso estou falando de um arrependimento, que eu preciso, nós temos que nos arrepender. E se você está achando que porque você é bom, mas bom mesmo, sabe, gente boa, glória a Deus por isso, não te desmereço, mas você precisa também orar e perguntar: Senhor, do que é que eu tenho que me arrepender?
E o Espírito Santo de Deus vai te mostrar. E o Espírito Santo de Deus vai nos renovar. E o Espírito Santo de Deus vai nos batizar. E o Espírito Santo de Deus vai nos avivar. E o Espírito Santo de Deus nos fará mais espirituais. Amém? Coloque-se de pé. Se você quer fazer este pacto juntamente comigo, eu preciso. Jesus, eu preciso me arrepender. Irmãos, eu sou tão podre, não se escandalize comigo. Vou confessar o meu pecado. Está todo mundo me ouvindo? Escute bem. Eu preciso da misericórdia de Deus. Eu sou tão podre porque tem coisas que eu acho que ainda estou certo, e certo mais do que certo. E não estou enxergando os meus erros. Tem coisa, eu sei que tem, e eu preciso que o Espírito Santo me ajude, estou confessando diante de vocês, que vocês sejam a minha testemunha diante de Deus, que vocês sejam a minha testemunha como igreja de Deus nesta terra. Eu sou o mais necessitado de arrependimento, e não estou conseguindo. Preguei até agora quase 1 hora, não derramei uma lágrima. Preguei por quase 1 hora, ninguém, a não ser alguns que até já dormiram nesta pregação. Estamos precisando de arrependimento. Outros com vontade de ir embora, não aguentam mais ficar neste santuário. Precisamos de arrependimento. O que vai ser de nós? O que vai ser da nossa família? O que vai ser do nosso ministério? O que vai ser do povo desta cidade? O que vai ser da nossa igreja sem arrependimento, irmãos? Não temos chorado mais. Oramos 5, 10 minutos, meia hora, achamos que é uma vida inteira. Arrependa-se, irmão. Arrependa-se. Arrependa-se. Nós temos muito que nos arrepender. Temos muito. Se tem algo que você precisa se arrepender, enquanto os amados irmãos vão adorar ao Senhor com um cântico, o altar em nome de Jesus está aberto. Quem tem ouvidos, ouça, que carece do perdão de Deus e da ajuda de Deus. O altar está aberto. Não vai ser diante do homem que vocês vão dobrar o seu joelho, mas vai ser diante desta palavra pregada. O que faremos agora? O que faremos? Deixe o seu lugar, vem à frente. Também quero dobrar o meu joelho. Que Deus me ajude, que Deus me ajude. Senhor, eu preciso me arrepender. Senhor, eu temo que o meu coração esteja mais duro do que o coração de Faraó, mais duro do que o coração daquele homem que até tinha algum poder, Senhor, algum poder sobre a humanidade, dinheiro, fama, enfim, Senhor, tudo que o Senhor eu tinha dado para ele, mas ele quis ser Deus. Senhor, tem misericórdia, Senhor, porque não tenho chorado mais. Senhor, tem misericórdia, porque eu não tenho mais me preocupado com a dor do meu irmão. Senhor, tem misericórdia porque tenho sido insensível. Tem misericórdia porque tenho sido carnal. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Dá-nos, Senhor, um coração de carne, um coração capaz de nos arrepender. Jesus, Filho do Deus vivo, em Teu nome oramos pedindo: perdoa os nossos pecados, o que fizemos, o que falamos, o que pensamos, o que tocamos, por onde andamos. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Temos sido religiosos, Senhor. Carregamos a Bíblia, Senhor, nas mãos, mas não no coração, Senhor. Pedimos oração, mas não somos capazes de orar e de jejuar, Senhor. Não somos capazes. Jesus, aviva as nossas almas. Espírito Santo do Deus vivo, tem misericórdia de nós. Leva-nos ao arrependimento, por favor. Não nos deixa permanecer enganados. Estamos enganados por nós mesmos.
quando achamos que somos justos, quando achamos que somos bons, Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos, porque bom é o Senhor, bom é o Senhor, ó bom pastor. Suplicamos pela tua graça, dá-nos um coração capaz de nos arrepender de tudo o que fizemos. Ajuda-nos, Senhor, a abandonar a carne, os desejos carnais, Senhor, a vontade, Senhor, de nos vingar, a vontade de falar mal, Senhor. São desejos terríveis que temos no nosso coração. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, perdoa a nossa insensibilidade, a nossa insensatez. Perdoa, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Glória a Deus, glória a Deus, para glória me a Deus, curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro o meu coração para me curar, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro o meu coração, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-nos aqui, Jesus. Perdoa-nos, Jesus. Renova-nos, Jesus. Renova-nos, 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 Jesus. Renova-nos, renova-nos para a tua glória. Renova-nos, renova-nos, Jesus. Renova-nos, Jesus. Renova-nos, renova-nos, renova-nos para a tua glória. Renova-nos, renova-nos, Jesus. Renova-nos. Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Graças te damos, Senhor. Pai, eu te dou graças, porque sei, como está escrito, que o Senhor não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado. O Senhor não rejeita. Pai, eu te peço que o Senhor aceite de uma forma muito especial o jejum de amanhã, e que o Senhor nos conceda um coração arrependido, Pai. Que o Senhor nos revele os nossos pecados, que o Senhor nos revele onde estamos errando, que o Senhor nos ajude a abandonar os maus hábitos, que o Senhor nos ajude a sermos mais espirituais, menos carnais, mais espirituais e menos carnais. Graças a Deus.
Senhor fará proezas no meio de nós. Você crê nisso? Amém? Quando o povo de Deus se arrepende, quando o povo de Deus se derrama, coisas poderosas acontecem. Vocês vão ver, muitas barreiras o Senhor estará quebrando de hoje para amanhã. Barreiras emocionais, barreiras físicas, barreiras relacionais, barreiras espirituais estarão sendo quebrados no santo nome de Jesus. As coisas vão mudar, as coisas vão melhorar, as coisas serão para a glória de Deus. Você crê assim? Então aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.